Pois é, estamos aí iniciando o mês de fevereiro, o segundo mês do ano de 2020, um ano eleitoral, um ano par, ano redondo, 2020, é o ano 4.0 e sem sombra de dúvidas, 4.0 significa uma tecnologia mais avançada, a sociedade como um todo está caminhando a passos cada vez mais largos para o mundo digital, para o mundo tecnológico, em todas as áreas da vida, quer ela seja na área da educação, do emprego, da comunicação, na área social, do desenvolvimento, e também a tecnologia não está fora, sem sombra de dúvidas, do processo eleitoral, dos partidos políticos, do sistema eleitoral. E agora, no ano de 2020, quando nós teremos eleições municipais em todo o Brasil, são mais de 5.500 municípios neste momento já inspirando e respirando eleições municipais, nós vamos verificar aí várias mudanças de comportamentos dos partidos políticos, dos líderes partidários, de pré-candidatos, também dos eleitores. A campanha vai se modificando, a campanha vai se tornando cada vez mais tecnológica e isto vai exigir de todos novos comportamentos. E novos comportamentos com racionalidade, com equilíbrio, com raciocínio, pois o que nós vamos eleger neste ano são gestores públicos que administrarão as cidades brasileiras nos próximos 4 anos. E todos nós sabemos que a vida política, que a vida social, ela ocorre onde? No Estado? Na União? Não, a vida política, a vida social, a vida real acontece nos municípios. E por esta razão, nós estamos a cada momento, e agora com mais celeridade, chamando a atenção de toda a população, de toda a comunidade. Prestem atenção no ano, prestem atenção nos movimentos políticos, pois este ano é um ano político e é um ano de eleições. Significa que nós teremos o compromisso de eleger gestores públicos, de eleger pessoas que estarão lá na Câmara dos Vereadores e também nas prefeituras de todos os municípios do Brasil. Olha, já estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Daqui a 8 meses, nós estaremos no mês eleitoral, outubro, primeiro domingo de outubro, que em 2020 vai cair no dia 4 de outubro. Não está longe, está muito próximo, está muito perto. E esta proximidade, este tempo de reflexão, é um tempo de reflexão para o eleitor, para a sociedade, para o pré-candidato e também para os líderes partidários, para os dirigentes partidários. Os partidos têm grande responsabilidade em escolher seus quadros, as pessoas que vão compor a chapa, as pessoas que vão se apresentar como pré-candidatos e daqui a pouco como candidatos. E por falar nisto, nós vamos aqui rapidamente passar pela régua do tempo. O que é que ainda vai acontecer daqui até outubro? No mês de março é o mês da finalização de filiações partidárias. Toda aquela pessoa que tenha interesse, que tenha vontade de ser candidato, tem até o final de março para fazer a sua filiação, para buscar um partido político. No Brasil hoje são 33 partidos políticos, portanto são partidos mais do que suficiente para a escolha de qualquer pessoa que queira ser candidato a um dos cargos de
vereador, vice-prefeito, prefeito. Portanto, no mês de março é um mês em que haverá bastante movimentação no mundo político, pois os partidos políticos farão a sua atração, a sua busca de pessoas para filiarem a seus partidos, e também os pré-candidatos, aqueles que tenham interesse em participar das eleições, irão buscar analisar cada partido existente hoje para fazer a sua filiação partidária. Também teremos no ano de 2020 novidades em relação aos partidos políticos no quesito coligação partidária. Não temos mais a coligação partidária, cada partido político para as eleições de vereadores, chamadas eleições proporcionais, cada partido político irá de forma isolada. É uma grande novidade e é uma novidade que tem causado muitas surpresas para as pessoas envolvidas dentro do processo político. Mas como assim? O partido político agora vai sozinho? O partido político agora não coliga? Não, não coliga. E a normalidade é o partido ir sozinho mesmo. A não normalidade é o partido se coligar, pois a coligação faz com que o partido fique menor, que o partido fique fraco. Cada partido, na época das coligações, apresentavam lá com 1, 2, 3 candidatos, unindo todo este universo de 1, 2, 3 candidatos, formavam as chapas e as chapas iam para as eleições. Agora, cada partido político deverá formar a sua chapa de forma isolada, buscando dentro de seus próprios associados, de seus próprios filiados, aquelas pessoas que tenham interesse de serem candidatas a alguns dos cargos disponíveis do ano de 2020. O partido político já deveria ter feito a lição de casa, e a lição de casa era a preparação de seus filiados para serem candidatos. É aquela famosa militância partidária. Os partidos trabalham pouco a militância partidária durante os anos, e aí quando chega na época das eleições, os partidos buscam esta militância, buscam estas pessoas líderes, buscam essas pessoas que tenham potencial para serem candidatos fora do partido, o que não faz absolutamente nenhum sentido na existência dos partidos políticos. Os partidos existem para, durante todo o seu tempo de existência, irem formando lideranças, irem formando quadros, bons nomes, para a qualquer momento estarem à disposição de participarem do processo eleitoral. Agora, no mês de março, os partidos farão essa movimentação de captação de pessoas, e as pessoas também irão analisar quais são os melhores partidos, quais são os partidos que de fato tenham condições de elegibilidade, condições de ser eleito, e aí farão as suas acomodações de filiação partidária para a formação das chapas. E próximo de tudo isto, paralelo a tudo isto, os partidos políticos também, por uma imposição da lei, por uma obrigação da lei, não precisava ser assim, mas é assim, a lei obriga que os partidos políticos formem as suas chapas com homens e mulheres. Não precisava a lei dizer isto. Isso deveria ser natural dentro dos partidos, mas vem a lei e impõe, obriga que os partidos políticos formem as suas chapas obrigatoriamente com homens e mulheres, na seguinte proporção: 70% de um gênero e 30% no mínimo de outro gênero. Portanto, pode ser homens
na maioria, mulheres na minoria, e é o que nós vamos encontrar, é o que nós vamos verificar nas formações de chapas, e mulheres na minoria, também por conta da falha dos partidos políticos em preparar uma militância feminina para atuação durante o processo eleitoral. É uma preocupação enorme para os dirigentes partidários, para os líderes partidários, o convencimento de mulheres agora, de última hora, para a formação de suas chapas. Passou-se o tempo, perdeu-se tempo, não preparou, mas ainda tem tempo. Nós temos aí 2 meses inteiros, ainda temos também os primeiros dias do mês de abril para fechar estas chapas, e aí nós poderemos encontrar os partidos políticos demonstrando e apresentando seus resultados de compromisso, de organização, de profissionalização, formando chapas compostas de homens e mulheres. 70% de um gênero, 30% de outro gênero, obrigatoriamente. Outro ponto que também podemos observar neste momento é a seguinte situação. Aquele que já é vereador e pretende mudar de partido, ele tem um período definido na lei, e o período é de 30 dias. Quando inicia esse prazo? O prazo vai iniciar lá no dia 3 de março até o dia 4 de abril. São 30 dias para que vereadores eleitos nas eleições de 2016 façam a sua migração para outros partidos políticos, sem nenhum prejuízo, portanto, de seu mandato. É a lei autorizando a substituição de partido, a troca de partidos para os vereadores eleitos em 2016, sem problema, sem risco, sem nenhum prejuízo no seu mandato, na sua cadeira, podendo mudar para outro partido e levando consigo, portanto, a sua vaga. Hoje, há um entendimento de que a vaga pertença ao partido. Se o eleito mudar de partido antes do período chamado janela partidária, ele poderá perder a sua cadeira. Mas durante a janela partidária, que são 30 dias, portanto, antes do final do prazo das filiações partidárias, começando ali no dia 3 de março, terminando no dia 3 de abril, o vereador eleito em 2016 poderá fazer a sua troca de partido, a sua alteração partidária, buscar aí um melhor partido, ter aí uma oportunidade, talvez até de nova eleição, e buscar uma tranquilidade durante o processo pré-eleitoral e lá na frente durante o processo eleitoral. Assim nós vamos verificar em fevereiro um mês também de bastante movimentação política na atração de pessoas em condições de serem candidatas durante o pleito eleitoral de 2020. O eleitor, principalmente o eleitor, e aquele em condições de serem candidatos, serão peças, serão players muito importantes durante este mês e também o mês de março. Depois deste período, aí todo mundo já vai mirar as convenções no mês de julho e a campanha lá no mês de agosto. Dia 16 de agosto começam as campanhas. Mas vai ser bastante interessante acompanhar todo este processo, todo este procedimento de movimentação para a formação das chapas, para as filiações, para que os candidatos possam ter tranquilidades nestas eleições. Será que teremos vários partidos com candidatos a prefeitos? Nós só teremos estas respostas no final de março, quando terminar o prazo das filiações. Como é que ficou todo o processo, todo o procedimento, como é que ficaram os partidos políticos,
como que estão agora desenhadas as filiações, e lá no comecinho do mês de abril nós vamos descobrir quais serão os candidatos a prefeito, pelo menos os pré-candidatos. Como que os partidos se organizaram com pré-candidatos a prefeito e também com as suas chapas de vereadores. Vamos acompanhar, vamos participar, é muito importante, vale a pena, é o momento da oportunidade de participação de toda a sociedade. Na semana que vem, nós voltaremos para falar qual é a diferença da pré-campanha e da campanha. O que pode ser feito na pré-campanha? O que é campanha antecipada? Quais são as consequências de tudo isso? Mas este é um assunto para a próxima semana. Aqui é Nilson Paulo e esta é uma informação legal.